Quer ler alguma página, Jorge? Se permitir. Claro, ajuda. Vamos nós aqui. O livro Também Somos Luz, mensagem mediúnica de autoajuda, pelo espírito de Irmã Maria do Rosário. O recomeço. Recomeça o dia, a semana, o mês, o ano. O tempo vai passando e a tua vida nem sempre muda para melhor. Ficas a esperar por mudanças exteriores que te satisfaçam os desejos imediatos ou que teus sonhos se realizem. E nada acontece. Aí vem a frustração, a revolta, a não aceitação das lições que a vida dá. Já pensaste, porém, em mudanças interiores? Se desejas que tudo mude à tua volta para ser um pouco mais feliz, busca primeiro renovar-te para o bem. É através dos atos de amor e de caridade que satisfarás a tua alma pelo dever bem cumprido diante da própria consciência. A falta de fé e de compreensão das finalidades da vida tornam a caminhada terrena mais difícil de ser suportada. Nem sempre vives para resgatar os débitos de encarnações anteriores. Vives para crescer e aproximar-te de Deus. Quando Jesus veio a esse mundo, trouxe ensinamentos preciosos que todos devemos nos esforçar por cumprir. Mas, mesmo que conheça muito das lições por ele ensinadas e exemplificadas, ainda não consegues incorporá-la ao teu modo de ser e de agir. Por melhores que sejam os teus propósitos de colocar em prática o que já pudeste aprender, ainda muito falhas, agindo de forma contrária ao que gostarias de ter feito. O orgulho, o egoísmo, ainda imperam na alma humana. Por causa do orgulho ferido, muitos ainda não conseguem perdoar com sinceridade aqueles que, por atos ou palavras, lhes deixaram marcas profundas no coração. E, motivados pelo egoísmo, esquecem de estender as mãos, mantendo-as fechadas na hora de auxiliar, porque os próprios interesses sempre estão acima das necessidades alheias. Recomeça o ano que mal se inicia, com objetivos firmes de aproveitar a presente encarnação para melhorar e crescer um pouco mais, sabendo que o bem que semeastes e que semeares, a ti mesmo retornará. Lembra-te sempre de todo recomeço de uma nova oportunidade, que todo recomeço é uma nova oportunidade concedida por Deus para que nos tornemos pessoas melhores. Esforça-te assim por eliminar um pouco das tuas imperfeições, corrigir os teus erros e adquirir algumas virtudes a mais. Não esperes, porém, o recomeço em uma nova encarnação para que consigas realizar os teus propósitos de melhoria interior. Começa agora. Não perca mais tempo.
como já perdestes em muitas outras idas e vindas, sem que adquirisse mais mérito para a tua alma, e procura agir em quaisquer situações com Jesus, como Jesus certamente agiria. Ótimo. Falta 2 minutinhos. Vou ler também aqui uma página bem rápida, tá? Lucrará fazendo assim: reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estende a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorre com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Bem, gente, já estamos em cima da hora. Vamos começar a nossa prece. Tá? Deus, nosso Pai, Deus de infinita amor e bondade. Mais uma semana aqui presente, mais uma semana de agradecimento, mais um dia. Aqui estamos para estudar, para trabalhar e para ajudar aqueles que precisam. Que nós podemos doar hoje, Senhor, é a nossa oração, são os nossos pedidos por aqueles que tanto precisam. Nós, Senhor, nós temos muito que agradecer por tudo que passamos, por tudo que ainda vamos passar. A doutrina, com certeza, ela já nos conforta e nos confortará nos futuros. Seja quais forem os males que possam nos acontecer. Por isso, a fé, o trabalho e a adoração a Deus, a Ti, meu Senhor Todo-Poderoso. Como é de costume, todas as nossas orações, nós Te pedimos, não por nós, Senhor, não por nós. Te pedimos por todos nossos irmãos sofredores na face da terra, todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos asilos, presídios também, porque são nossos irmãos que erraram e o Senhor é infinitamente bom. Todos terão oportunidade de reparar os erros. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Pelo contrário, estamos aqui aprendendo a perdoar, aprendendo a conviver com o Evangelho de Jesus para sermos uma pessoa melhor, para vivermos de acordo com as leis de Deus e termos tranquilidade, termos paz,
termos consolo e o amparo de Deus, de Jesus, dos mentores espirituais, principalmente do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, aquele que patrocinou a nossa casa. E a ele, médico do espaço, e a Jesus Cristo, principalmente, médico dos médicos, pedimos por nossos irmãos que estão acometidos por dores físicas ou espirituais, por doenças ou sofrimentos. Pedimos especialmente pela nossa irmã Kátia, da nossa casa, por todos os médios também da nossa casa, que não estão aqui presentes, mas que a mão do Senhor, a mão no sentido espiritual, porque Deus onipresente está em todo lugar, possa alcançar todos os nossos irmãos, a neta da irmã Ed, filha do irmão Carlos, que também possa ser, que possa receber esse fluido de amor, de bondade, de cura, para que possa um dia estar no nosso meio, trabalhando, estudando, e a nossa irmãzinha Kátia também. Que Deus lhe dê muita força, muita proteção, fé, força para superar tudo que está passando. E que Deus possa te curar. Deus tudo pode, Deus é poderoso. Então, Senhor, a nossa prece sempre é para agradecer e pedir para nossos irmãos de toda a face da terra. Então, em teu sagrado nome, Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do doutor Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina, nós pedimos permissão para iniciar nossos estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Bem? Só um minutinho, tá, gente? Duas pessoas entrando aqui, desculpa, tá? Nós temos que trabalhar isso, né? Espera aí. Gente, hoje parece que eu consegui, que eu queria passar para você semana passada, consegui aquela mensagem do Chico Xavier, né? Espero que tenham refletido. Vocês viram que nós, espíritas, religiosos, nós vamos ter que passar por provações e a nossa fé, ela só vai, na verdade, nos dar força para passar pelas provações, pelas expiações que estamos passando. Ela só vai nos dar força, mas nem sempre vai nos livrar do que nós tenhamos que passar, porque muitas das coisas que nós estamos passando e vamos passar foram plantadas por nós. Então, como a lei de Deus é justíssima, nós não podemos reclamar. Temos que estudar para compreender. Então, você viu o exemplo de Chico Xavier, em que o mentor espiritual, Emmanuel, e falou, né, eu repeti isso, estou repetindo de semana passada, mas vocês não fiquem chateados comigo por errar, por falar repetidamente as mesmas coisas, porque assim vocês fixam, né, na consciência, na mente. Você viu que Chico chorando, e Emmanuel falou, lá dentro tem 300 irmãs, antes da sua ser internada, e você nunca chorou por elas, você nunca esteve lá dentro para fazer uma prece, para pedir por elas, agora choras por sua irmã, a sua irmã perante Deus,
é igual às outras 300, na verdade, bilhões de seres humanos, né? Então, nós não temos privilégio nenhum. Não vamos ficar ricos com o espiritismo, qualquer outra religião. Não vamos receber aquilo que nós merecemos. E vamos plantar o futuro. Vamos merecer futuramente coisas boas. Como? Plantando agora, aqui e agora. Que amanhã nós já vamos começar a colher. Vamos fazer as coisas boas, vamos colher o bem, vamos ter bons pensamentos e sempre colheremos coisas boas. Isso é maravilhoso, essa doutrina é maravilhosa, porque não condena para o inferno definitivo, como muitas religiões pregam. Erramos, Deus nos dá a oportunidade de reparar através da lei do karma. E o sofrimento, o que estamos passando agora, foi plantado lá no passado, nesta ou em outras encarnações. Por isso, nós aceitamos, mas oramos, mantendo a fé, sabendo que isso vai amenizar o nosso karma. Todos aqui já devem ter ouvido falar, e eu já falei várias vezes no centro, e lá já falaram várias vezes, outros palestrantes falaram isso, sobre uma pessoa que encarnou, mas como o João falava, né, o João, nosso amigo, né, não está mais lá, mas é nosso amigo, ele disse que a pessoa botou para quebrar, ele falava muito isso, botou para quebrar em outra vida, e sempre falava. Então a pessoa botou para quebrar, aí renasceu, cheio de débito, e nessa reencarnação viria um determinado período da vida dele, uma idade, ele perderia o braço. Estava programado isso. E ele se enganjou da doutrina espírita, bateu de porta em porta, cesta básica, alimentos, roupas para doar para os necessitados. Ele era incansável no serviço da caridade, fez muito bem, batia na porta das pessoas, até cusparada ele levou. Mas ele, obrigado, minha senhora, obrigado. E ir embora sem reclamar, sem falar mal, sem... Poxa, muitos, de repente até eu, né? Xingava até a mulher, o homem, né? Não estou lembrado da história, o livro que está isso. Poderia ser, né? Mas com o evangelho ali, fazendo a campanha do quilo, com certeza eu não ia xingar ninguém, né? Mas poderia, né? E ele, com aquela paciência, aquela paz, tranquilidade, ele suportou tudo. Quando chegou o momento que ele perderia o braço, ele perdeu um pedaço de um dedo. Porque se ele perdesse o braço, ele não poderia continuar com a missão maravilhosa, ajudando milhares de famílias com alimentos, roupas e muitas outras coisas. Então, você vê que o trabalho espiritual, ele ameniza o nosso karma, vai amenizando, amenizando, até que nós não tenhamos mais negatividade para compensar, só coisas boas. Só coisas boas. Vamos viver como Chico Xavier, Divaldo, tantos outros, só coisas boas. E eles tiveram provações. Jesus, acho que sofreu muito mais do que eu, com certeza. E muitas outras pessoas. Isso eu tenho certeza. Quando veio aqui na Terra para trabalhar. Com certeza passou por muitas provações. E nós não somos diferentes. Não somos diferentes. Então, nós temos que ter resignação, aceitar e não perder a fé, sabendo que tudo que nós estamos passando tem um motivo e tem solução. Deus nos dá o consolo, é o Cristo Consolador, é a doutrina espírita, através do Espírito da Verdade, é o que nós estamos estudando aqui hoje, né? Eu falei que consegui o que eu queria passar semana passada, além do Chico, que eu consegui, né? E vamos lá. Ele era capaz de estar aqui e começar a falar do seu avô, da sua avó, ver, descrever,
A pessoa chegava absolutamente cética e, pum, se transformava. Me impressionam muito os livros dele. Alguns livros dele realmente são muito impressionantes. Tem um grupo, há 6 anos, esse grupo começou a pesquisar um livro do Chico, que chama Renúncia, que é um romance histórico assinado por Emmanuel. Aí ele virou e falou assim, estamos terminando a pesquisa. Eu falei, nossa, 6 anos, vocês estão terminando a pesquisa, né? Aí eu falei, mas sabe quantas evidências a gente tem? 1.200. Então eles foram para os Estados Unidos, eles conseguiram patrocínio, foram para Roma, foram para tudo que... Então o Marcel cético pode chegar e falar assim, e a memória genética? E será que essa informação não pode estar, de alguma maneira, impregnada em algum canto do não sei o que, do genoma, do não sei o que lá? Então, você tem todo tipo de... Eu posso acessar informações que estão, por exemplo, em você, de repente eu tenho esse tipo de capacidade, ou o que é nosso, o que é... Então, tem todo tipo de questionamento. O primeiro livro dele é muito impressionante. E não sou eu que digo. Se você vai e volta para os arquivos de jornal da época, os acadêmicos da época, jornalistas da época, estudiosos de Augusto dos Anjos, todos eles de Castro Alves, eles olhavam e falavam assim, impressionante. Escreveram. Eram os poemas do outro mundo, não é? Com o estilo de Castro Alves totalmente preservado, com Augusto dos Anjos vivo, com palavras dificílimas, e o que acontecia, e é um choque para os jornalistas, era um menino até o 4º ano primário, um menino que podia ficar famoso sendo poeta, por que não ele assumir a autoria dos poemas e se exibir como um poeta? Por que renegar a autoria dos versos? E com ele eu tive 3 encontros só mais longos, porque ele estava muito doente mesmo e ele pediu para ser poupado de tantas entrevistas, né? Mas eu consegui confirmar as histórias mais polêmicas, né? Eu assisti 2 cenas muito curiosas no centro, né? Ele sentadinho, bem velhinho, chega uma senhora no centro, bem velhinha também, bem idosa, se aproxima dele, aí ele olha, pega na mão dela e fala assim, desculpe perguntar, a senhora está viva ou está morta? E aí ela olha para ele e fala, viva, Chico. Ele, graças a Deus. Ele vivia em 2 planos permanentemente. O cético absoluto pode falar, é louco. Psicografia, eu falei com mães, né, e aí você tem que acreditar nas mães, né? E as mães que pegam a mensagem choram em cima da mensagem. E são mensagens com nome, sobrenome, endereço, apelido. Enfim, elas juram que não passaram essa informação para o médium. Então, não adiantava a mãe desesperada chegar, ele pegava na mão da mãe, ele beijava a mão da mãe. E falava, ajuda o outro que você vai estar se ajudando. Mas ele não saía escrevendo mensagem assim, chega lá, a mãe tá para todo mundo, não era assim. E às vezes a família ia lá 2, 3 anos e falava, o telefone só toca de lá para cá. Não tá tocando. Tem o Celso de Almeida Afonso, né? Tem o Carlos Bacelli, né? São os 2 lá. Assim, ainda firme, ativo, ele dividia um pouco com o Celso. Olha, eu tô doente, pode procurar o Celso e tal. Mas mais no fim da vida, ele já falava muito do Carlos Bacelli. É quase como um cuidado, porque ele era um líder, né? Então era quase como um cuidado para não eleger um sucessor. Então ele parou um pouco de indicar. E ele falava, morre um capim, nasce outro capim. Ele falava, não tem sucessor. A peruca. A peruca é um grande momento na trajetória desse homem. Então é um homem que, para ir para frente da televisão, das câmeras da TV Tupi, ele vai e bota uma peruca. E aí no início, quando perguntava para ele por que a peruca, ele falava, porque é muito frio em Uberaba e isso protege minha cabeça. Depois ele dizia, porque quando eu boto boina, as pessoas às vezes vêm falar comigo, a boina cai no chão, eu tenho que pegar. A peruca afasta as pessoas. Ele começou a dar desculpa. Aí como não paravam de falar da peruca, ele teve um ataque raro, desabafo. E aí chegou e falou assim,
Isso é um. A outra coisa, o Chico fala... Desculpa interromper rapidinho, é só para apressar um pouco, coisa assim que desnecessária, né? Isso no programa Pinga Fogo, da TV Tupi na época, e esse trecho tá até vai estar no filme, no cinema. Ele fala da energia poderosa que é a força sexual, que essa é uma energia forte. Ele canalizou essa energia forte para essa história dele de doação imensa. Ele projetou toda a energia dele na missão dele. Então, por isso que você tinha um Chico absolutamente incansável e que ninguém conseguia acompanhar. Porque se fosse preciso ele trabalhar 18 horas ou autografar 5.000 livros, como ele autografou, numa fila que tinha quilômetros em São Paulo, numa fila que dava voltas no quarteirão, ele ficava. E os amigos falavam para ele, carimba os livros. E ele falava, carimbo não tem alma, ele falava. E aí era cada dedicatória maior que a outra, que não acabava mais. Uma figura inteligentíssima, bem-humorado, é muito interessante o Valdo. Uma figura, uma barba branca, assim, o principal dissidente do Chico. E aí ele disse o seguinte, que chegou uma hora que ele não aguentava mais aquele ritmo. Ele não tinha privacidade, ele queria ter a mulher dele, queria ter a família. Não tem vida depois da morte, sem espíritos nem nada. Então, como é que eu vejo o Emmanuel? Você pode ver o Emmanuel, os dobramentos que podem ser exercitados, ou durante o sono. Se eu não acredito em vida depois da morte, sem espíritos nem nada. Então, como é que eu vejo o Emmanuel? Você pode ver o Emmanuel como um alter ego do Chico. Na construção do Emmanuel, o personagem no filme do Daniel, o Daniel muitas vezes via o Emmanuel como esse alter ego, esse cara que está sempre dialogando com o Chico, né? E tentando um apoio do Chico, mas meio desdobrado do próprio Chico, né? Então, o cético mesmo pode ver Emmanuel assim, psicanaliticamente. Eu acho que o jogo começou a virar em 1971, quando ele foi para frente das câmeras da Tupi, no programa do Pinga Fogo, e ele deu uma entrevista realmente muito impressionante. Eu acho que aquele momento, que 100% dos televisores da época estavam sintonizados nele, foi um momento de... todo mundo ficou ligado. A família, esses 3 anos, o filho adotivo, o médico, né, e essa outra amiga dele que ficou com ele até o fim, dizem ter esses códigos. Isso é uma polêmica no movimento espírita. Tem muita gente, alguns médios acham injusto que eles tenham esses 3 códigos, né? Por que a última palavra é deles, né? Por que eles vão ser guardiões da autenticidade de uma mensagem? Eu recebo vídeos, recebo DVDs e tal. Também. A voz dele é igual, ou alguém me chama porque está incorporando o Chico. Eu já fui até Brasília para ver se tinha realmente alguma coisa para conversar com quem estaria incorporando o Chico. Eu fiz 3 perguntas para o Chico incorporado e não sabia nem o nome da mãe dele. Assim, o médium nem estudou a vida do Chico, nem leu o livro, entendeu? Teve a transformação do Nelson, foi se convertendo realmente ao espiritismo. Hoje ele sente a presença de Chico permanente ao lado dele, se arrepia, chora, se emociona. E ele era um comunista engajado, realmente sofreu uma transformação muito grande. Então essas são histórias fortes de emoção forte. Por exemplo, a Cristiane Torlone, ela faz o papel de uma mãe que perdeu um filho, de um drama, uma tragédia que ela viveu há 18 anos. Então ela divide com o público, como o Daniel fala, né? Divide com o público com uma generosidade incrível, um pedacinho dessa dor imensa. Então a interpretação dela vai muito além da representação, muito além. É inesquecível, assim, muito forte. Qual o nome dele? Chico. E aí, na cena em que eles se encontram, tinha que ter um bebê em cena.
E aí o Daniel pediu 2 bebês. Ele sempre cauteloso do jeito que ele é. Então ele pediu um bebê, que seria o bebê principal. E se esse bebê principal começasse a chorar, teria que ter um bebê reserva, para substituir e não atrapalhar a gravação, a filmagem. E aí foi dito e feito. Começou a filmar, a bebê principal começou a chorar. Aí o nome da bebê principal, Giovana. Aí mandou ver o bebê reserva. O nome do bebê reserva, Cidália. Então, né, e a produtora de elenco não sabia de nada. O que a produtora sabia é que tinha que arrumar 2 bebês, 2 meninas bebês. Só isso. Lá em Tiradentes montaram um cemitério cenográfico. Então eram 12 tumbas atrás de uma igreja. Então de um dia para o outro o cemitério ficou... Onde não havia cemitério, nasceu um cemitério. Então até turistas que foram num dia fotografar e voltaram para fotografar no dia seguinte, a mulher se benzeu, quase infartou lá, ficou desesperada. Não, esse cemitério não estava aqui ontem e tal, né? Então, mas não é essa, é o segurança que foi contratado para cuidar das tumbas cenográficas, né? Ele foi contratado por 5 dias. Na primeira noite, ele jura ter visto fantasma. E pediu as contas e foi embora na manhã seguinte. E foi embora mesmo, né? Então ele jura por Deus que tinha fantasma saindo das tumbas. Aí entra no pitoresco, né? Eu digo assim, eu não me converti, eu não sou espírita. Eu não frequento centro espírita, não mesmo. Então, pouco leio Kardec, não leio. O que eu digo é assim, a minha fé, ela é uma fé não consolidada. Antes eu não tinha nenhuma fé, tá? Nenhuma fé. Hoje eu encontrei muita fraude, um monte de fraude, um monte de fraude. Sei montar mensagem psicografada? Sei montar. Sei como se conversa com as famílias e sei fazer. Mas encontrei verdade também. E aí é que a coisa fica estranha. Quando eu estava escrevendo Por Trás do Véu de Isis, que é a investigação sobre fotografia, eu estava prestes a desistir do livro, pelo seguinte. Como eu estava encontrando fraude, eu estava muito preocupado com as famílias. Qual o direito que a gente tem de matar a esperança? Minha mãe me chama, eu tinha passado o fim de semana com meu filho, que tinha 4 anos na época. E aí estava meio de olho arregalado, ela não é espírita, não tem nenhuma fé, e falou, te contar uma coisa que aconteceu, me ajuda a entender, eu não estou entendendo. E o quê? Ela tinha perdido o melhor amigo dela, atropelado na frente do filho dele, um menino de 8 anos chamado Luiz Fernando. E ela levou meu filho para jantar no mesmo restaurante onde eu tinha jantado com esse amigo pouco antes dele morrer. Meu filho, antes de sair de casa, pegou um ioiô do Luiz Fernando, do menino, que ele tinha deixado na casa da minha mãe pouco antes da morte do pai. E aí ele pegou o ioiô, não sabia de nada, 4 anos, sentou lá para comer, estão comendo. De repente o meu filho levanta, olha assim para cima e fala, Luiz Fernando? Não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Minha mãe para de comer, meu filho continua olhando assim, o filho fala assim, não, quando a gente morre, o corpo vai para o cemitério, o espírito vai para o céu, vai para o espaço. Sentou e voltou a comer. Eu nunca tinha conversado com ele sobre espírito, espaço, cemitério, nada. Morte não era o tema de conversa. Atraído pelo ioiô, pela energia do ioiô e pelo lugar onde ele tinha jantado com a minha mãe pela última vez, o René, que é esse morto, teria se aproximado. Só o meu filho, criança, vê esse morto. Aí o morto vira e fala para ele, você viu o Luiz Fernando? Luiz Fernando, não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Aí ele ficou sem graça, o René pode ter falado, olha, eu sou amigo da sua avó, eu morri, e eu preciso de notícias do meu filho. Aí o Antônio vira e fala, bom, se você morreu, o que você está fazendo aqui? Essas histórias mexem. Então o que eu digo existe mentira, muita, mas eu acho que tanta mentira não deve, de jeito nenhum, eliminar a possibilidade de a gente ter alguma esperança de que a vida é mais do que essa vida aqui e agora.
Pessoal, vocês entenderam, ouviram bem, deu para prestar atenção à lição. Esse cara é ateu, essa pessoa, ele é biógrafo, está dizendo assim, biógrafo ateu de Chico Xavier. Ele tinha contato direto com Chico Xavier e essas experiências todinha que ele falou, só, na verdade, engrandecendo o espiritismo, né? Agora, ele é ateu? Não é de jeito nenhum, né? Pelas palavras dele, dizendo que existe realmente alguma coisa além, que os parentes, o menino ali, parente dele, na mesa, conversando com o espírito que tinha desencarnado, sei lá, há pouco tempo, né? Como vocês viram aí. Mas você vê que o espiritismo realmente é vivenciado até por aqueles que não acreditam. Não acreditam, mas no fundo acreditam, porque não as evidências faz com que tem que acreditar, foi o que ele falou, né? Mas eu separei comentar antes de voltar para a aula. Vocês perceberam quando ele perguntou à mulher, ele já idoso, né? Chico Xavier até 92, foi por aí, 92, 93 anos, né? Aqui na Terra. Ele já estava lá para 70, ainda estava dando consulta, escrevendo. Ele perguntou para a mulher, vocês lembram dessa passagem, né? Quem entrou desde o começo, ele perguntou para a mulher se ela estava morta. E é o que ela falou: não, Chico, eu estou viva, viva encarnada, né? Porque nós não morremos, nós desencarnamos, o espírito continua. Mas ela: eu estou viva, Chico. E o biógrafo, essa pessoa que acabou de falar agora, disse que o Chico vivia nos dois mundos. Ainda mais quando a idade vai chegando, ele já estava assim, o espírito desprendendo do corpo. Então, ele não sabia que a pessoa que ele estava vendo, se a pessoa estava encarnada ou não, a pessoa que ele estava conversando, que isso para ele era normal, conversar, conforme ele conversava com Emmanuel, como eu estou conversando, falando aqui com vocês, pessoas na rua, pessoas em casa, falando normalmente. Então, para ele, no estado que ele já estava, e com a idade avançada também, o que acontece? O corpo, a matéria, ela tende a ficar mais fraca e sobressair o espírito. E ele estava assim. Tanto é que ele perguntou: você está morta? Quer dizer, desencarnada, né? Não, Chico, eu estou aqui, estou viva. Então, ele vivia nos dois planos, foi o que o autor falou, né? Mas é coisa assim maravilhoso. Eu gosto de passar coisas assim boas, coisas práticas, coisas que Chico Xavier, eu digo que ele, antes teve Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, nosso patrono, eles vivenciaram o Evangelho de Jesus, tudo que Jesus nos ensinou na prática. Ele vivenciou o Evangelho. Ele não foi daqueles de, como nós, por exemplo, de ler. Não, ele fez tudo na prática. Cada experiência que tem de Chico, de Valdo, que eu gosto de botar aqui sempre umas coisinhas para dar um ânimo, né, no estudo, para vocês verificarem que nós temos que estudar, ler livros, que tem muita coisa que nós temos que aprender ainda. Mas eu vou voltar aonde eu terminei, né, a nossa palestra passada, e muito boa, muito importante. Então, só botar aqui a tela, tá? Bem-aventurado os que têm puro o coração. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurado os que têm puro o coração. Foi aqui onde eu parei, eu boto sempre o asterisco para saber onde eu parei. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui à leitura, né? Eu li acima, né? Ai do mundo, por causa dos escândalos,
pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Não interrompendo, eu falei aqui sobre, semana retrasada eu falei sobre o poder do pensamento, semana passada eu falei o poder da palavra e cheguei a entrar nessa questão dos escândalos, né? Então eu vou dar um exemplo aqui a vocês, gente, uma coisa assim muito, muito importante. Tirei aqui. Falei sobre isso aqui, se for motivo de escândalo. Não, aqui parei. Se a tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os bem longe de ti. É melhor que entreis na vida tendo apenas um dos membros do que tendo ambos e serem lançados no fogo do... Está eterno aqui, mas do fogo do inferno. Ou eterno, tanto faz, né? Mas sabemos que isso é simbólico, né? Jorginho vai começar o céu e o inferno posteriormente, né? Nós vamos ver que céu e inferno são os planos espirituais. Então, isso aí nós vamos estudar depois, mas muitos aqui já sabem. Então, se o teu olho é motivo de escândalo, tirai-o e lançai-o longe de ti. É melhor que entres na vida sem um olho do que, tendo dois, seres lançado ao fogo do inferno. Tende cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Eu vos declaro que no céu, seus anjos veem a face de meu Pai, pois o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Mateus capítulo 18, versículo 11 a 6 e versículo 29 a 30. No sentido comum, escândalo significa toda ação que choca a moral ou os bons costumes, de maneira ostensiva. O escândalo não está exatamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ocasionar. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo tumulto. Muitas pessoas evitam o escândalo porque o seu orgulho sofreria com isso e a sua consideração em meio aos homens diminuiria. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta e suas consciências ficam tranquilas. Essas são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas imundos por dentro. No sentido evangélico, o conceito da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais amplo. Seria por isso que nós não compreendemos em alguns casos? Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda má ação do indivíduo para indivíduo, de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo da mal moral. Isso, gente, eu li ali, se Jesus, primeiramente, nessa mesma sequência, ele falou das pessoas que estavam criticando que ele e os discípulos comiam com as mãos sem lavar. Jesus falou: o que importa não é o que entra, mas o que sai da sua boca, da boca das pessoas, quer dizer, que sai com aquele ódio, com aquelas orgulhos, imperfeições, palavras imorais. Então, o que importa é o que sai do coração. Foi o que Jesus, antes desse capítulo, falar. E depois ele entrou nessa questão do escândalo. Porque o escândalo, eu cheguei a explicar aqui rapidamente, o escândalo, gente, ele diz, é necessário, está escrito aqui em cima, deixa eu voltar rapidinho para vocês entenderem. Se alguém escandalizar um deste pequenino que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de
Atanáforo, aqui eu errei aqui, mas é lançar-se um nó, é uma frase simbólica da época de Jesus, né? Eu lançasse ao fundo do mar, mas ai do mundo por causa dos escândalos, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Mais tarde, abaixo, talvez explique isso, mas eu vou falar porque eu gosto de falar explicando, né? Porque eu leio a semana toda, leio à noite e vejo a interpretação que cai melhor, né? É a interpretação que eu realmente vi aqui no Evangelho, é essa. Nós estamos num mundo imperfeito, né? Mundo de provas e expiações. Estamos num mundo em que vivemos cheio de maldades. Existem pessoas boas, mas, infelizmente, o mal no mundo prevalece, tendo em vista a condição moral, espiritual, vibratória dos habitantes, que somos nós. Então, o mundo ainda é um mundo inferior de provas e expiações. Não é aquele inferior abaixo como idade das pedras, mas é um mundo inferior. Então, todos nós temos débitos, temos karmas, né, que temos que compensar, temos coisas que fizemos de errado, como eu falei do João, né? Botou para quebrar em outra vida, né? Quem lembra aí das palestras do João, ele falava muito isso, botou para quebrar. Então, todos nós botamos para quebrar em outras vidas, né, gente? Ou nessa, né? Mas Deus, infinitamente justo e bom, ele não castiga. Deus não castiga. Ele nos dá o livre-arbítrio. E nós fazemos o que nós queremos. Só que tudo que nós fazemos tem consequência. Ação e reação. Essa é a lei de Newton, a lei física, que, claro, é uma lei espiritual, mas ele provou fisicamente, Newton era um espiritualista, né, esse grande inventor, cientista, ele provou que toda ação tem reação. E isso nós já sabíamos bem antes do Newton vir à Terra, 1700, 800, alguma coisa, não estou lembrado. Mas o que importa também não é isso, é o legado dele, né? Toda ação tem uma reação. A ciência, através de Newton, provou isso. Então, a lei de causa e efeito, a lei do karma, ela é comprovada pela ciência. Então, se nós botamos para quebrar, fizemos e acontecemos, né? Nós estamos aqui com débito, gente. Estamos aqui para pagar realmente, pagar no sentido de compensar, que eu gosto de falar compensar. Karma não é castigo. Karma é lei de compensação. Que Deus é pai, Deus não pune. Deus não é aquele Deus de Abraão, de Moisés, que eles erradamente interpretavam como um Deus vingativo. Não era. Jesus veio ensinar o verdadeiro Deus. Ele não veio modificar as leis, mas ele veio interpretar para aquele povo da época, os judeus antigos, o Moisés, 40 anos no deserto, todo aquele povo judeu caminhando, ficando uma semana parado no acampamento, vamos montar acampamento, não podia caminhar 40 anos, né? E não existia transporte na época como hoje. Né? Se tivesse um avião e estava lá da onde ele estava no Egito para Israel, né? Foi fundado Israel, na Palestina, levaria 20 minutos, né? Do Egito ali, 20 minutos. De avião, né? Por aí. De carro, 40 minutos, por aí. Não tinha meio de transporte. Já pensou? Mais de 200, 300 mil pessoas andando 40 anos sem condições de higiene, sem condições sem conforto, sem estudo, sem nada. Então, você imagina, eles não é que sejam ignorantes porque queriam, mas era um povo realmente nômades. Não tinha escola, nem nada. Viviam realmente como ciganos, andando até chegar à Terra Prometida, né? Como falado com Moisés. Parava ali uma semana, um dia, 2 dias, para descansar, iam procurar água, iam caçar, né? Porque não tinha mantimento por 40 anos. Já pensou 40 anos viajando a pé, uns com cavalos, mulheres e tudo, uma outra carroça, mas que não dava para todos.
a velocidade era 10, 20 km por hora, carregando as cargas. Então, não que Jesus veio desmentir Moisés e as leis, os profetas. Ele veio ensinar esse Deus de amor, porque para aquele povo era necessário que Moisés impusesse aquelas leis rigorosas. Era necessário, porque as pessoas sem orientação e instrução nenhuma, vivendo ali à mercê, né, um com o outro. Imagine se Moisés não criasse aquelas leis, além dos 10 mandamentos, que foi dado por um espírito, não foi Deus diretamente, foi um espírito protetor de Israel, que Moisés recebeu diretamente na montanha, né, Monte Sinai. Não foi Deus. Moisés não teve com Deus e recebeu os 10 mandamentos de Deus. Foi um espírito que eles chamavam como Jeová. Era como se fosse Deus para eles, né? Mas não era Deus poderoso. Então, eles receberam os 10 mandamentos, mas Moisés tinha ainda isso, além desses 10 mandamentos, Moisés foi legislador. Ele criou a lei de olho por olho, dente por dente. Então, você imagina naquele deserto, gente, a pessoa cometia um crime, e como tinha crimes, como tinha assassinatos, como tinha rebeldia, a ponto de Moisés quebrar aquele bezerro de ouro que fizeram, porque não que não adoreis imagem, não é? Essa é uma interpretação errônea dos evangélicos, porque primeiro que não tinha santo, no período de Moisés não existia santo, tá? Aquilo ali estava adorando um animal, bem diferente, tá? Do que nós temos imagem lá, nós temos, a Igreja Católica tem, sabemos o motivo, por quê? Aquilo ali nos conecta, aquela imagem nos conecta a Deus e a Jesus. Como vocês podem ver aqui, meu quadro, Jesus, Maria, até modifiquei, comprei outro quadro. Não, eu não me ajoelho no quadro como se fosse Jesus. Jesus está no meu pensamento, no meu coração. Então, Jesus não veio modificar as leis, ele veio mostrar para o povo, na época, que eram ignorantes, realmente eram. Não querendo desprezar, mas era. Ninguém tinha estudo, só Moisés estudou no Egito. Então, Jesus veio explicar as leis. Então, gente, esses escândalos que está falando aqui, nós somos devedores. Então, se eu assassinei uma pessoa, em outra encarnação, eu reencarno aqui, assassinei, quebrei perna, cortei braço numa guerra, com aquelas espadas, né? Vamos dizer assim, 1000 anos atrás, né? Está bem longe o erro que eu fiz, né? Estou dando exemplo. A pessoa cortou a perna na guerra, decepou várias pessoas, estuprou, que os vencedores tomavam o homem como escravo e as mulheres como escrava sexual também, né? Era um absurdo, né? Mas desde que conhecemos a história do homem, é só guerra, guerra sobre guerra, né? Nós temos que realmente viver um período de paz, que estamos entrando nesse período que o mundo de regeneração. Então, gente, aconteci. Eu estou nessa vida, aqui, vamos dizer, a minha encarnação futura, a outra. Gente, vai ter que ter alguém que faça com que eu cumpra meu débito, meu karma. Eu fiz acontecer, Deus me deu oportunidade de vir aqui compensar, como vocês quiserem falar, pagar, né, para mim, quanto faz, eu falo compensar aquele débito que eu tenho, né? Então, vai ter que ter uma pessoa que vai ter que chegar e também botar para quebrar em cima de mim. Vai ter que chegar uma pessoa que vai ter que quebrar minha perna, decepar minha cabeça. Vai ter que ter, porque eu sou todo endividado. Imagine, saindo de uma guerra, isso há 2000 anos, 1000 anos atrás, na época lá que eram espadas ainda, a espada você decepava. Então, aquilo ali não sai impune. Nós plantamos. Vamos um dia, ou já colhemos, ou vamos colher ainda. Então, se eu tenho um débito, se eu tenho que ter uma perna decepada ou quebrada, vai ter que ter alguém para fazer isso. Não é isso que quer dizer. Não é Deus que vai fazer. Não é Deus que quer que aconteça comigo. Ele quer que eu aprenda a lição. Essa questão é aprender a lição. Então, se alguém, por exemplo, eu fui vítima, eu falei que era autor, né? Estou dando exemplo. Então, eu fui vítima. A pessoa foi
destruiu minha família, decepou minha cabeça, cortou minha perna, quebrou, queimou minha casa. Aí eu encontro a pessoa, claro, sempre nos encontramos, né? Os espíritos que têm débito, ainda mais perigoso, pesado, sempre se encontram. Para o quê? Perdão. Perdão que vai fazer com que as pessoas cresçam, com que até o que foi o carrasco, em outra vida, ele também tem a oportunidade de saber que a pessoa perdoou ele, mas ele vai passar pelo que ele fez. Então, o escândalo é isso. A pessoa me fez mal e eu, por acaso, encontrei essa pessoa nessa encarnação. E deu aquele lápis assim, não gosto daquela pessoa, não sei o que acontece, não tenho... Eu vejo aquela pessoa dá vontade de apertar o pescoço. Aí aquela pessoa me provoca um dia, não estou dizendo eu hoje, né? Não sou santo, não, mas me provoca um dia e eu tenho oportunidade de chegar e arrebentar a cabeça dele, o exemplo, né? Com um bastão, alguma coisa. Aquilo está dentro dos nossos karmas, né? Nós estamos entrelaçados de vidas passadas. Mas o que eu faço? Eu tenho a oportunidade, mas mesmo sem lembrar, porque estudamos isso, nós esquecemos tudo, quase tudo, né? Às vezes temos uma intuição, um lampejozinho de alguma coisa, mas vamos dizer que conscientemente eu não gosto e acabou. Eu vou lá, ele me deu oportunidade, vou arrebentar ele. Exemplo, tá? Mas Jesus ensina a lei do perdão. Se ele me provocou e ele já tem o débito comigo, karmicamente, de outras vidas, o que eu tenho que fazer? Orar por ele e perdoar, gente. É o caminho da evolução, é perdoar. Então, não vou ser eu que vou lá fazer o escândalo que ele merece. Não vai ser eu. Eu realmente vou perdoar. Quer dizer, nós devemos fazer isso, é que Jesus nos ensina. Mas, como está escrito aqui, mas ai do homem que ocasionar o escândalo. É necessário, como está dizendo, pois é preciso que eles aconteçam. Mas que não seja eu nem vocês, irmãos, a fazer com que a lei do karma se cumpra. E abaixo vocês vão entender mais isso, tá? Como ele diz aqui, se tua pé, mão ou pé é motivo de escândalo, cortar e ela sai longe de ti. Né? Melhor... Isso aqui eu já li, né, gente? Já li. Isso. Sérgio? Oi? Você me permite uma parte? Claro, minha irmã, pode falar. Na minha visão, essa passagem, sempre ela me vem à mente quando eu vejo algo assim que mexe muito com todo mundo. Vou citar um exemplo aqui. Digamos, assim, uma coisa assim que mexeu com o nosso país inteiro. Digamos, aquele negócio daquela barragem que se rompeu, morreu várias pessoas. Quando eu vejo algo assim, a gente fica pensando, muitas pessoas pensam, poxa, se Deus existe, ele não poderia deixar que isso aconteça. Aí, toda vez que eu vejo uma coisa assim, eu lembro dessa passagem, que diz que Deus permite que os escândalos aconteçam, porque a gente sabe que isso aconteceu pela ação de alguma pessoa. Existem os responsáveis por aquilo, para que aquilo acontecesse, que não deveria ter acontecido. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma lição para muitas pessoas. E toda vez que eu vejo uma coisa assim, que mexe demais com a gente, eu lembro dessa passagem. Eu não penso muito numa coisa muito direta para mim, mas quando eu vejo algo assim que nos choca, eu sempre lembro dessa passagem, porque toda vez que é algo que nos choca, é um escândalo, concorda? Verdade. E a gente pensa, por que Deus deixou que isso acontecesse? Então, essa passagem se encaixa nisso. Não é verdade? Sim, é verdade. Mas, Mônica, nós temos livre-arbítrio. Deus interfere diretamente, né, na nossa vontade, né? Nós fazemos realmente, erradamente, mas Deus não interfere, não. Deus nos deu livre-arbítrio, né? Então, mas o escândalo vai acontecer. O homem está fazendo errado, ele vai colher futuramente. Aí, nesse caso da barragem, o karma coletivo daquela comunidade, né? Então, Deus, justamente justo, soberanamente justo e bom. E as suas leis são infalíveis. A lei de Deus não falha. A justiça de Deus
não falha. A do homem nós sabemos, né? Vemos todos os dias nos jornais, né? Cada dia uma coisa é pior do que a outra, tá? Tá difícil para nós, principalmente do Rio de Janeiro, viver aqui, né? Cada dia um pior do que o outro. Eu não vou nem falar o nome porque a nossa diretriz, né, da nossa casa é não falar mal de ninguém, ainda mais de política, né? É um mundo realmente fora da nossa realidade, mas eles têm livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, nós vamos escolher, né? E justamente abaixo, vamos falar sobre isso, você falou, tá? Só que estou ajustando o negócio aqui, enquanto vocês estão ouvindo a musicazinha. Já está aqui. Então, voltando, vamos falar sobre isso, tá? Aqui eu parei. Então, no sentido comum, escândalo significa toda ação que choca a moral ou os bons costumes. De maneira ostensiva, né? O escândalo não está exatamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ocasionar. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo tumulto. Deixa eu pular isso aqui, eu quero chegar logo. Está aqui. Contudo, que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta e suas consciências ficam tranquilas. Essas são, segundo as palavras de Jesus. Sepulcro branco, eu falei isso. Falei, né? Né? Deixa eu passar aqui, senão a gente não vai... Eu quero chegar onde você falou. É preciso que haja escândalo no mundo de Jesus, porque os homens imperfeitos na terra têm inclinações para o mal. Aí, uma das razões, né? Uma das respostas. É preciso que haja escândalos. Esse escândalo é isso, são esses karmas. Eu fui ali, botei fogo em todo mundo que estava lá. Matei todo mundo. Estou dando exemplo, tá, gente? Não passa na minha cabeça fazer uma maldade, crueldade dessa, ainda mais conhecendo a doutrina. Mas eu fui ali, eu joguei a bomba, os terroristas, bomba no shopping, numa escola, que desencarna 1.000 pessoas, 100, 50. Nós vemos aí, né, Torres Gêmeas, né? Quantas pessoas desencarnaram ali. Então, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque os homens imperfeitos, nós imperfeitos. Então, se eu tenho débito, alguém um dia vai fazer com que eu pague. Não é Deus. Não é Deus. Deus deu livre-arbítrio. Se eu não corrigir, eu tinha oportunidade de ser médium. Olha só, nós temos oportunidade de ser médium, hein? Médium é oportunidade que Deus nos dá para que nós compensemos, né? Não é pagar, ou pagar também, os erros que fizemos. Ajudando as pessoas, trabalhando, a caridade, arrecadando alimentos, roupas para as pessoas que precisam. Então, Deus dá a oportunidade de ser médico, dando consulta. A pessoa que está lá na corrente, trabalhando, como você, Mônica, eu sei a sua luta, 3 ônibus para ir, 3 para voltar, à noite, lá sexta-feira, você chegando lá cansada. Quantas vezes dormiu, eu dando carona na volta, você dormindo no carro, eu estou falando, eu olho para você, está dormindo, eu falei, deixa para descansar, porque enfrentar um turno, né? Você nem trabalhava aqui perto, né? Enfrentar um turno um dia inteiro, ainda pegar 3 ônibus, isso para quê? Para manter a sua fé, manter a sua doutrina que você abraçou. Isso eu acho muito plausível, né? Mas nem eu estou elogiando, não. Deus está vendo, tá? Então... Nem quero elogio, nem quero. Deus, só Deus está vendo, né? Deus está vendo. Então, porque o homem tem inclinação para o mal. E porque as árvores ruins dão maus frutos. É preciso entender que por essas palavras, que o mal é consequência da imperfeição humana, e não que eles têm a obrigação de praticá-lo. Então, como eu falei, se a pessoa me fez mal, eu não tenho obrigação de retribuir o mal. Eu tenho que retribuir o bem. Retribuir o mal com o bem. Isso é que Jesus nos ensina. Então, antes aqui de acabar, gente, é necessário que os escândalos aconteçam. Está abaixo aqui, né? Porque os homens, estando em expiação, ó, que você acabou de falar, Mônica, estando em expiação, todos nós em expiação, prova expiação na Terra.
punem a si mesmo pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem fartos de sofrer com o mal, procurarão remédio no bem. Né? Um dia a gente cansa, ou então vem encarnações sofrendo, um dia cansa, né? Sofrer, né? Por bem não vai pelo amor, vai pela dor. Então a dor vem, mas não porque Deus quer, porque o homem não aprendeu. Procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, muitas vezes, de castigo. Castigo, mas não é Deus, tá, gente? Para uns e de provas para outros. É dessa maneira que Deus tira o bem do próprio mal. Então, nós, quando sofremos, nós ficamos bonzinhos, nós rezamos, né? Nós pensamos em Deus, nós pedimos ajuda a todos os santos, não acredito em ninguém, nunca orei, nunca rezei, mas quando eu estou lá quase morrendo, sofrendo, meu Deus, por favor, me ajude, me perdoe, me cure. Então, Deus tira, né, do bem e do próprio mal. Então, a pessoa está sofrendo, ela vai aprender que não deve mais fazer o mal, ela vai aprender que ela tem que ser boa. Né? Quando as pessoas no leito de morte pedem perdão a todo mundo, né? Nós vemos muito isso. Perdoe todos a quem eu fiz mal, a quem eu maltratei, meus filhos, meu pai, meu avô, todo mundo, né? Então, depois que está ali desencarnando, só na próxima encarnação. Enquanto estamos aqui, gente, vamos aproveitar, fazer o bem, eliminar o mal da nossa vida. Que é isso como está escrito aqui. Deus tira o bem do próprio mal, através do sofrimento. Mas não é Deus que cria o sofrimento. Nós mesmos colhemos que plantamos. É lei de, como eu falei, lei de ação e reação, causa e efeito. Como eu falei, o cientista Isaac Newton provou fisicamente a lei de ação e reação. Então, e que os homens aproveitem as coisas mais ou desagradáveis. Depende de nós. Ele nos deu livre-arbítrio. Então, nós temos para fazer o bem ou o mal. E se formos fazendo mal, vamos voltando em mundos, agora nem mais provas e expiações aqui na Terra. Talvez, eu não estou aqui, não sei, só Deus, em mundos inferiores. Né? Aquele continua no mal. Talvez encarne em mundos inferiores. Então, sendo assim, pedir-se-á que o mal é necessário. É necessário, mas não é Deus que cria o mal. Nós criamos o mal. Nós criamos a atmosfera espiritual, psíquica em volta da Terra. Está causando desmatamento, causando tempestades, alagamento, tsunami e outras coisas. É o homem, não é Deus. As pessoas têm que parar. Tinha uma pessoa que sempre falava aqui que Deus é ruim, que Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, gente. Nós é que estamos desmatando. Nós é que estamos fazendo mal. Não é Deus que está fazendo mal. Deus ainda é bom demais, porque através da lei de causa e efeito, através da reencarnação, ele nos dá a oportunidade de reparo. Vamos sofrer, vamos, mas ele dá a oportunidade. Ele está dizendo, sendo assim, dizer-se-á que o mal é necessário e durará sempre, até o homem se redimir. Pois se viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Quer dizer, está escrito assim, mas não é Deus que castiga, né? Como nós falamos, nós mesmos nos castigamos. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Nós temos que melhorar nós mesmos. Não adianta decretar, um presidente decretar que não existe mais mal nenhum, todos os bandidos larguem as armas. Não vai adiantar. O homem tem que se melhorar, cada um por um. Não adianta, enquanto houver uma pessoa sofrendo, uma pessoa no mal, o mundo ainda continuará assim. Serão exilados, claro, né? É inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houver culpados, não haveria necessidade de castigo. Então, gente, até passamos um pouquinho da hora. Eu vou marcar aqui para a semana que vem. Teve pessoas que entraram agora, gente, depois assista, que eu coloquei uma mensagem linda de Chico Xavier, muito bacana mesmo. Onde é que está aqui? Muito bacana de Chico Xavier,
vocês veem depois no YouTube, que eu boto no grupo, uma passagem muito bonita, né? Falando sobre Chico Xavier, sobre uma passagem sobre uma experiência do biógrafo ateu, né? Ele de ateu não tem nada. Tá bom, gente? Eu vou... Com licença. Com licença. Fecha a porta. Com licença. Gente, minha filha, desculpe, tá? Esqueci de trancar a porta. Vamos fazer a nossa... Deixa eu... Deus, nosso Pai, Deus de infinito amor e bondade, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalharmos, de aprendermos, estudando o seu Evangelho. Pedimos sempre que nos dê orientação, tanto nos estudos, quanto na vida, orientação, inspiração, e faça, Senhor, nós pedimos que nós possamos estar sempre nesse caminho, que nós nunca fraquejemos ou tenhamos desânimo, que nós tenhamos sempre força para seguir esse caminho, que é o caminho que nos leva à salvação, no sentido da evolução, no sentido de ter um plano espiritual quando desencarnarmos melhor. E aqui na vida, nessa terra também, vivermos uma condição melhor, sermos sempre consolados nas dores, nas doenças, nas dificuldades. Pedimos, Senhor, como já pedimos anteriormente, pelos nossos irmãos que estão em sofrimentos, pelos nossos irmãos, a nossa casa, do Dr. Bezerra de Menezes, pelos nossos irmãos que estão nas ruas, hospitais, asilos, aqueles que se encontram em sofrimento em toda a face da terra, encarnados e desencarnados. Pedimos por todos esses irmãos, pedimos especialmente, reforçando nós imploramos em verdade, pelos nossos irmãos da nossa casa, a nossa irmã Kátia, a neta da nossa irmã Ed, que o Senhor possa distribuir, lançar um bálsamo consolador, um bálsamo de cura, de alívio, de paz, de tranquilidade. E nós possamos também receber esse fluxo de energia positiva, esse bálsamo consolador, para continuarmos o nosso trabalho, continuarmos a nossa vida lá fora, que não está fácil. Mas com tudo isso, com fé, perseverança, nós continuaremos, porque nós acreditamos em Ti. Esperamos sempre o melhor, por isso procuramos sempre nos melhorarmos. E então, meu Senhor, em Teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, da irmã Angélica, nós pedimos, Senhor, autorização para encerrar esse nosso pequeno trabalho na tarde e noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, a palavra é livre. Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser cumprimentar, né, dar um abraço virtual, né? Nós estamos aí para términozinho para vocês falarem. Quem quiser falar, né? Claro, né? Um beijo a todos os meus irmãos, tá? Obrigado, Mônica. Você também. Muita paz, muita saúde.
E a todos os irmãos, né? Jorge, Solange, Sônia, todos que tiverem, Dalva, né? Abraço a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um domingo maravilhoso e uma semana abençoada, né? Amém. Ó, Sérgio, quase que eu não consegui assistir, porque deu problema no meu celular. Não consegui entrar. Aí o meu esposo conseguiu colocar no celular dele. Ah, que bom, que bom. Mas tá bom, mas aí eu vou ver a gravação aí. Ver a gravação. Quem não assistiu, eu botei um vídeo muito bonito do biólogo Chico Xavier, que se dizia... Eu cheguei a pegar um pedacinho, cheguei a pegar um pedacinho. Mas o começo... Foi muito bom. Muito bacana o começo. Quem puder assistir, né, depois, revejo, né, o YouTube que eu coloco. Gente, outra coisa também, eu sei que tem pouca gente aqui atualmente, muitos assistem depois. Clique lá curte no YouTube, mesmo que quem não quer assistir, que já viu, e se inscreve, clica em inscrever e clica no curtir. Sabe por quê? Isso a Tânia falou para mim que quem tem muita gente inscrita no canal, vou falar até para o Jorginho, muita gente inscrita, muita gente curte, o Google dá valor mesmo em dinheiro, ou crédito. Eu tenho 11 pessoas que se inscreveram no meu. Sabe quanto eu ganhei? R$8. R$8, tem que doar por cento, né? Se tivesse 100 pessoas... Porque é uma página que tu criou, Sérgio? Eu boto tudo o que eu faço, eu boto no YouTube. Você pode ver no grupo de estudos Sérgio Menezes, tem lá a minha página, quando eu boto a gravação. Tudo aqui está gravado. Se você for lá na página do grupo, você vai clicar lá, vai abrir o meu YouTube, que tem a gravação. Aí quem se inscrever, clicar no inscrever, ou clicar em like, né? Gostou? Curtir. Gente, mas é muito dinheiro, R$8 que eu ganhei até agora. Vou me inscrever lá. Mas tá bom, todo o dinheiro, mesmo que eu ganhe, que não ganho, está indo para o centro, porque a casa, você viu a foto também Já começou a obra lá? Segunda-feira vamos começar a quebrar. Eu, inclusive, vou lá meter minhas mãos, né? Vamos começar a quebrar e botar o piso. Vou levar um pedreiro daqui, já vi o orçamento, e, se Deus quiser, quando reabrirmos, vai estar mais bonita do que antes. Se Deus quiser. E está conseguindo ter o estudo mesmo, a casa entrando nessa obra? Quarta-feira a Bancréa faz, e hoje o Jorginho faz. Mas assim, eu tive lá, vi pessoalmente, só 4 na mesa, bem espaçado, com máscara, só a Bancréa, quando fala, ela tira, mas todos colocam, e no centro ali, 8 pessoas na assistência, dá para espaçar muito bem. O espaçamento uma cadeira assim, 2 não, e atrás também uma sim, outra não. Com máscara, não tem perigo, não. O perigo lá ainda somente as pessoas realmente, só o perigo da criminalidade, mas também não mexe com a gente, graças a Deus, está tudo bem. Tá bom, gente? Tá bom. Então vamos encerrar, tá bom? Deus abençoe a todos, bom domingo. Amém. Família, e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, seu Jorge. Tchau, filha. Abraço, Jorge. Saudade, meu irmão. Saudade, meu irmão. Fica com Deus, tá? Desligar.